Bom dia, Flor. Oi, tia. Tudo bom, Florzinha? Tudo e você? Bem também. Como é que foi a prova? Foi boa. Foi boa. Uhum. Viu a nota lá no sistema da prova passada? Sim. Eu estava conversando com os meninos do ensino médio, né, sobre as provas. E eu vou tentar colocar essas notas um pouco antes da bateria de provas. O que é que me impede? Essas provas chegarem até mim, né? Porque elas precisam ser enviadas para cá. E aí eu me propus, conversei com a coordenação, de eu mesma fazer a impressão dessas provas. Só as que não forem colocadas na plataforma, que eu vou ter que aguardar pela escola, né? Porque tem alguns alunos que não conseguem fazer a inserção da prova na plataforma. Eu tenho que aguardar essa prova vir daí para mim, ou em foto, né? Pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. As demais eu vou tentar já na próxima semana começar a fazer impressão para corrigir essas provas e não ficar com a nota muito em cima, tá? Ok, tia, que a minha internet tá ruim hoje, aí fica travando. Pois é, agora eu tô pensando aqui, eu já vou começar a dar aula e é assunto novo e só tá você, mas aí eu não posso perder tempo em relação a isso. Aí os meninos vão ter que assistir a aula gravada. E eu só vou colocar essa aula gravada lá pro final da semana, né? De vez em quando vem umas cobranças para eu colocar no mesmo dia, mas não dá para fazer isso no mesmo dia. Eu coloco, mas no finalzinho da semana, tá? Nesse momento, a gente vai estudar orações coordenadas. Já ouviu falar sobre isso, Maíra? Oi, tia, pode repetir? Se você já ouviu falar, já estudou sobre orações coordenadas. Olha, eu acho que eu já estudei, porque eu já ouvi esse nome uma vez. Você lembra do que se trata? Não. Para começo de conversa, o que é uma oração? Para começo Agora de apresenta verbo, preposição. Tá bom. Luiz Fernando, bom dia. Bom dia, minha professora favorita. Tudo bom, meu amor? Tudo e com a senhora? Tranquilo, graças a Deus. Luiz Fernando, já estudou orações coordenadas? Ainda não. Ainda não, né? Já estudou orações? Isso aí eu acho que já. Aí, assim, ó, a gente precisa estudar orações, mas aliás, orações coordenadas, mas para retomar esse assunto, aí eu trouxe aqui um pequeno resumo sobre frase, oração e período, né? Para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre frase nominal, frase verbal, para entrar em oração e depois passar para orações coordenadas, para que vocês não tenham dúvidas em relação a esse conteúdo. Ah, Luiz Fernando, falando com você logo. Em relação à sua prova, você vai enviar direto para mim, certo? Ou, já, Ok, ou você já mas mandou para a coordenação? eu já mandei, tia. Ah, Passava aqui? Não, mas aí o combinado, o que é melhor para chegar antes até mim é que você me envie direto. tá bom, tá Tá? bom, tia. Eu vou mandar para o celular da sua mãe, que eu tenho o contato dela, o meu e-mail para você mandar direto para mim, tá? Eu tenho as suas provas aqui, eu já lhe enviar agora nesse Ah, momento. tá ótimo. Então vamos lá. Ó. Frase, oração e período. Para até chegar em orações coordenadas, eu vou fazer uma retomadazinha sobre esse assunto para não ficar dúvidas. Frase. Define-se como todo e qualquer enunciado de sentido completo, não importando se é formado por uma ou várias palavras, ou se possui verbos ou não. Caso não os possua, caso esse enunciado de sentido completo não tenha um verbo, ela pode ser chamada de frase nominal. Exemplo de uma frase nominal.
silêncio, cuidado. Quando eu pronuncio essas palavras, e dentro de um contexto, vocês têm o real sentido do que eu quero dizer. Se eu entro em sala de aula, tá todo mundo correndo, brincando, pulando, e eu falo assim, ó, silêncio. Vocês sabem o que foi que eu pedi, não sabem? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, a frase, todo e qualquer enunciado que seja dotado de sentido completo, não precisa da presença de um verbo para que ela tenha esse sentido. Nesse caso, eu tenho uma frase nominal, onde eu só tenho um nome. Silêncio, cuidado, socorro. É um exemplo de frase nominal. As frases têm como objetivo exprimir ideias, emoções, ordens, apelos e etc. A entonação é responsável por indicar de maneira clara o início e o fim de uma frase, assim como é capaz de ajudar a dar sentido a ela. Através de gestos e expressões faciais e corporais, somados ao contexto, ao modo de produção. Pronto, encaminhar aí para a senhora as provas tudinho que eu fiz. Tá. Sua. Tá bom. Ao contexto em que a frase está sendo dita. Uma curta frase pode ganhar extenso significado. Na língua escrita, a entonação é garantida pela pontuação. Atenção para essa entonação. Essa entonação, ao dar sentido à frase, ela vai dizer o seguinte: se eu tenho uma frase afirmativa, qual é a pontuação que eu vou utilizar para determinar que é uma frase afirmativa? Se eu tenho uma interrogativa, a expressão, a entonação da minha fala também tem que ser marcada por essa pontuação. Se eu tenho uma exclamativa, também a entonação, o uso da pontuação dá sentido a essa frase. Na língua escrita, a entonação é garantida pela pontuação, ficando o próprio texto encarregado de munir a frase de contexto, o que traz a necessidade de frases mais completas, por isso, algumas vezes, mais extensas. Até aqui, tudo bem? No que se trata em relação às frases, Rayane, você, minha flor, bom dia, que acabou de entrar. Nós vamos estudar orações coordenadas. Mas antes de entrar nesse assunto de orações coordenadas, a gente está vendo aqui frase, oração e período para ter a real dimensão do entendimento do que é cada um dessas colocações, né? O que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, os tipos de frase, para depois a gente entrar em oração, certo? Ok. Beleza. Então, aqui, ó. Existem 5 tipos de frases. São elas: frases interrogativas, questionadoras, ocorrem quando são empregadas com o intuito de obter alguma informação através de pergunta. A interrogação pode ser direta ou indireta, conforme os exemplos. Você gostaria de dançar? Eu quero uma resposta, uma informação através de uma pergunta, e uma pergunta direta, objetiva, clara. Você gostaria de dançar? Além disso, eu tenho a entonação da voz, que coloca a interrogação, e o uso da pontuação, ponto de interrogação. Foi isso que foi dito logo no slide anterior. Letra B. Desejamos saber quando ocorrerá o pagamento da dívida. Aqui eu tenho uma interrogação indireta. Eu não tenho a marcação do ponto de interrogação, mas dentro do contexto eu consigo observar que eu tenho questionamento. Desejamos saber quando, olha, quando ocorrerá o pagamento da dívida. E aqui, atenção, eu tenho a marcação do uso de um pronome interrogativo. Pronome interrogativo, quem, quando, onde. Tá aqui, ó, o quando no meio. Vocês estão vendo? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, ó. Quando. Desejamos saber quando ocorrerá o pagamento da dívida. A presença desse pronome interrogativo e o questionamento que está embutido nessa pergunta é uma interrogação indireta. Certo?
Menino que hoje não tem uma câmera ligada, que eu tô aqui só olhando pra tela escura. Mas minha não tá ligado que tá quebrada. Misericórdia. Da Rayane também. Tá, tô vendo aqui só uma lua. Uhum. Na letra C. Você tem alergia a algum tipo de medicação? Aqui eu tenho uma interrogação direta. Eu quero uma informação através de uma interrogação, de uma pergunta direta. Gostaríamos de saber olha a hipótese aí, ó. Gostaríamos de saber se a senhora possui algum tipo de alergia a medicamentos. Aqui eu tenho uma interrogação indireta. Primeiro tipo de frase estudada, as frases interrogativas. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo. Graças a Deus. Vamos lá. Meu cachorro tá. Meu cachorro tá danado hoje. Pelo amor de Deus, late. Ele quer participar da aula. Deve. Bora lá. Primeiras interrogativas e agora as imperativas. Lembram lá do que significa falar de uma oração imperativa? Lembram? O que é uma frase imperativa, minha gente? Ah, que indica a ordem, que expressa a ordem. Muito obrigada. Eu olhando aqui pra câmera, a professora calada olhando pra câmera. O que tá acontecendo? Frases imperativas, dá-se esse nome às frases em que existe uma ordem, um pedido ou um conselho, sendo dado pelo emissor. Podem ser negativas ou podem ser afirmativas. As frases imperativas demonstram um pedido, uma ordem, um conselho, podendo ser negativas ou afirmativas. Olha o exemplo. Cálice. Cálice não é o cálice de vinho, não, tá? Cálice, verbo calar. Cálice. Afirmativa, né? Uma ordem afirmativa. Cálice. Ou negativa. Nas negativas, eu vou ter o advérbio de negação marcado na oração. Não deixe a porta aberta. Não deixe a porta aberta. Eu tenho uma frase imperativa negativa. Olhem como é que eu vou expressar se por acaso eu pedir para vocês classificarem as orações, né? Se eu tenho uma frase como essa, classifique as orações segundo as frases de acordo com as suas classificações. Enfim, não deixe a porta aberta. Aí você vai colocar lá, ó, frase imperativa negativa. Ou jogue isto no lixo. Frase imperativa afirmativa. Vou lembrar que nas imperativas negativas eu tenho a presença dos advérbios de negação. Não, nunca, jamais. Olha a letra D. Nunca permita que falem dessa forma com você. Exemplo de frase imperativa negativa. Tudo bem até aqui? Vimos a interrogativa, agora estamos vendo a imperativa. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Uhum. Tudo bem até aqui. Graças a Deus. Frases declarativas. As frases declarativas são a Cebolinha aqui incorporando. Elas têm, na sua grande maioria, o ponto final. Declarativa, afirmativa, ideia dada e concluída. Eu tenho aqui, ó. Menino, espera bem aqui uma coisa. Deixa eu só... Luiz Eduardo, bom dia. Bom dia, tia. Quem é vivo sempre aparece. Eu tenho que anotar esta data de hoje aqui. Todas as vezes que inicia-se uma aula, eu pergunto por você.
para saber se você não está assistindo as minhas aulas, ou só não é as minhas aulas, ou não assiste nenhuma. Eu disse, gente, o que está acontecendo com esse rapaz? Tudo bem, meu amor? Tá tudo bem, tia. Graças a Deus. Rian, bom dia. Deixa eu ver aí. Meu Deus, a minha turma hoje está completinha. Só não tive a honra e o prazer de conhecer o Guilherme, né? Porque disseram que agora que ele está começando a assistir as aulas com um pouquinho mais de frequência, é isso? Isso. Para os meus amores que acabaram de entrar, nós vamos trabalhar agora. Professor, você não deu aula ainda pro Guilherme, não? Nunca. Meu Deus. Não o conheço. Ele nunca entrou para assistir nenhuma aula de gramática. Para os meus amores que entraram agora, a gente está falando, nós vamos estudar orações coordenadas, mas para isso, para a gente marcar bem o que são as orações, eu comecei a falar sobre frase, oração e período. Nós estamos falando sobre frases, quais são as frases nominais, né? E como é que ela pode ser chamada de frase verbal. Bom dia, professora. Bom dia, Rian. E aqui a gente está falando agora sobre os tipos de frases, que são 5. Já falamos das interrogativas, já falamos das imperativas, que as imperativas também têm a classificação de imperativa afirmativa e imperativa negativa. E agora nós estamos adentrando as frases declarativas. Nas frases declarativas, nesse tipo de frase, o emissor constata um fato, informa ou declara alguma coisa. Podem ser também afirmativas ou negativas. Em que sentido? Letra A. Hoje é o nosso último dia de aula. Aqui eu tenho uma frase declarativa afirmativa. Todas as vezes, meus amores, que a gente falar das negativas, tanto na imperativa negativa quanto na declarativa negativa, eu tenho a presença do advérbio de negação. Dos advérbios de negação. Não, nunca, jamais. Aqui, ó. Ontem a merenda escolar não foi servida. Quando ele diz que eu tenho uma declaração, eu tenho uma ideia dada e concluída. O sinalzinho de pontuação é o ponto final. Eu informo, eu declaro algo que realmente aconteceu. Ontem a merenda escolar não foi servida. Aqui eu tenho uma frase declarativa negativa. Na letra C, Pedro jamais mentiria para mim. Olha o advérbio de negação no meio dessa oração declarativa, dessa frase declarativa. Então, se eu pedir a classificação, coloco um exemplo de frase como esse daqui e peço para que vocês classifiquem, a classificação vai ficar assim, ó. Frase declarativa negativa. Tudo bem até aqui? Tudo. Sim. Luiz Eduardo, Luiz Fernando, Rayane. Uhum. Ótimo. E aqui, frases optativas. Optativas de opção, de desejo, de escolha. Nelas, o emissor manifesta um desejo. Deus te abençoe. Espero que dê tudo certo. Que hoje seu dia seja muito feliz. Nas frases optativas, eu tenho a expressão de um desejo. No que diz respeito à classificação, as frases, elas podem ser nominais ou verbais. E aí eu pergunto, qual é a diferença de uma para outra? Quando é que eu tenho uma frase nominal e quando é que eu tenho uma frase verbal? A verbal é quando apresenta um verbo, acho que é só isso. A nominal quando não apresenta. Não entendi, Rian, repete. A frase verbal acho que é só quando aparece verbo e a nominal quando não aparece. Me dá um exemplo de uma frase nominal. Eu consigo pensar na frase verbal, mas nominal vai demorar um pouquinho para se dizer uma verbal. Alguém me dá um exemplo de uma frase nominal. Vixe Maria, nossa senhora.
Você fala Bem uma difícil frase. imaginar. Você é uma frase verbal. Primeiro eu quero uma nominal, depois eu peço uma verbal. Luiz Fernando, Rayane, Luiz Eduardo. Não, tia. Não, tia, não. Nada vem à minha mente. Escassez total. Silêncio. Peraí, gente. Deixa eu analisar. Calado, Cuidado. sei lá. Calem-se. Não sei. É eu que não falar, fosse verbo, é uma coisa se eu que não disser precisa. cálice, o cálice eu tenho calar. Calar é Tá. verbo, É, eu então percebi. tá, não entra. Mas se eu digo Olhe, assim, ó, não, olhar. Oh, meu Deus. cuidado. Cuidado, fogo é nominal. Os dois Como é são que ela nomes. consegue pensar assim? Cuidado, nome. É socorro. As frases nominais, a gente nem sempre a gente imagina o seguinte. Frase, muitas vezes que a gente vai explicar sobre frase, o aluno pensa que a frase ela só acontece quando eu tenho uma expressão extensa. Mas a gente viu lá no início da nossa aula que a frase ela pode ser curta, ela pode ter somente uma palavra dotada de sentido completo. Professora, Oi. nem quiser perguntar se você, tipo, pode. Se você pode dizer uma frase nominal, tipo, sem ser curta. Você consegue falar uma frase nominal sem ser curta? Assim, eu não consigo pensar, mas tem como, tipo, falar uma frase nominal sem ser curta? Não, nem sempre. Porque, assim, ó, nesse caso que eu digo assim, ó, cuidado, fogo, eu tenho uma expressão dotada de sentido completo. O que eu quero dizer para você quando eu digo isso? Cuidado, fogo. Qual é o sentido? O que é que eu estou pedindo para você dentro desse enunciado curto, só nominal? Não tem nenhum verbo no meio dela. Pra tomar cuidado com fogo. Exatamente. Quando eu falo de frase nominal, a maioria delas são curtinhas. Às vezes eu consigo determinar ela em uma só palavra, mas nesse caso eu coloquei duas. A ideia é que nessa frase nominal eu não tenha presença de verbo. Se você conseguir formular uma maior, ótimo. Se não, eu só preciso entender que através dessa frase nominal você quer me passar uma informação. Certo? Certo. Aí Certo. na verbal, vocês vão saber sempre, porque a verbal vai girar em torno de um verbo. E aí a gente vai adentrar o conteúdo de orações, certo? Certo. Então, até aqui, ó, no que diz respeito à classificação, as frases podem ser nominais ou verbais. Frase verbal. A frase possui verbo em sua construção. Exemplo. O bolo de Antônio ficará lindo. Olha a presença do verbo aqui. Amanhã acordarei bem cedo. Queremos lhe agradecer por tudo. Pedimos desculpas pelo atraso. Frase verbal possui verbo em sua construção. Isso aqui não seria novidade. Tirou de nominal, colocamos para verbal e agora a gente adentra a orações. A oração, frases que possuem sentido completo e verbo, ou locução verbal, onde eu tenho a presença de um verbo auxiliar mais o verbo principal com valor de verbo. São consideradas orações. Uma frase pode conter uma ou mais orações, a depender do número de verbos e que possua. Exemplos. A quantidade de orações é determinada diretamente pela quantidade de verbos. Cada verbo vai marcar a presença de uma oração. Na letra A, Murilo brincou no parquinho. Quantos verbos? Se eu não me engano, não. Brincou, né? Brincou. Brincar. Só um. Então, eu tenho quantas orações? Só uma também. Uma oração. Um verbo, uma oração. Hoje
Levarei o Murilo ao parquinho. Ele brincará bastante. Quantos verbos? Na letra 2. 2 verbos. Quais são eles? Levarei e Levar. brincará. Quantas orações? 2. Perfeito. Amanhã levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará com a Carol, porém serei cuidadosa. Quantos verbos? 3. 3 verbos. Quais são eles? Levarei, brincará e serei. Quantas orações? 3. Perfeito. Tudo bem até aqui, meus amores? Tudo. Tudo claro, né? Vamos lá. Sim. Frase, oração. Eu pensei que já. Ontem na minha quarta aula, o meu computador travou. Aí eu já fiquei aqui esperando. Então, a gente vem aqui, ó. Falou de oração, presença de verbo, determinada a quantidade de oração através da quantidade de verbos que eu tenho presente nessa oração. Aí a gente vem aqui para a classificação em relação a período. Trata-se de frases formadas por uma ou mais orações, tendo no seu todo um sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Trata-se de frases formadas por uma ou mais orações, tendo em seu todo um sentido completo, podendo ser simples ou composto. Período simples. Período simples é formado por apenas uma oração. E se eu tenho apenas uma oração, esta oração será chamada de oração absoluta, porque ela é sozinha e ela tem sentido completo por si só. Olha aqui o exemplo da letra A. O almoço hoje será um assado. Um período simples, somente um verbo com sentido completo. Certo? Certo. Letra B. Crianças precisam de amor e disciplina. Presença de apenas um verbo, dotada de sentido completo. Oração simples, período simples. Letra C. Ele me presenteou com um lindo anel. Presentear, o único verbo deste período, período simples, dotado de sentido completo em uma só oração. Leandro é um menino. Leandro é um menino encantador, porém levado. Aqui eu tenho também um período simples. Somente uma oração com sentido completo, ideia dada e concluída. Aí aqui a gente vem para o composto. Período composto é formado por duas ou mais orações. Período composto é formado por duas ou mais orações. Quando o demitiram, sua vida ficou sem sentido. Tem o verbo? Sim. Onde? Ficou. Só esse? Determinaram. Demitiram. Ele foi errado. Demitiram, ó. Demitiram e ficou. Aqui, ó, é formado por duas ou mais orações. O que foi que a gente viu lá no início? A quantidade de verbos determina a quantidade de orações. Quantos verbos? 2. Quantas 2. orações? 2. Período 2 simples também. ou composto? Composto. Entendido? Sim. Deixa eu ver aqui os meus outros amiguinhos. Tudo bem, Luiz Fernando, Maírla, Rayane, Luiz Eduardo? Uhum. Ó, Suave. compravei
comprarei aquela bola para presentear meu filho. Tem o verbo? Tem. Quais são? Comprarei e presentear. Comprarei e presentear. 2 verbos, quantas orações? 2. 2 orações. Período simples ou composto? Composto. A quantidade de períodos também será determinada pela quantidade de verbos, que é diretamente ligada à mesma coisa das orações. Olha aqui na letra C. Eu quero que todos saibam o que aconteceu ontem quando cheguei aqui. Tem o verbo? Tem. Sim. Quais são eles? Aconteceu. Cheguei. Aconteceu. Cheguei. Só esses? Apesar que querer também contava, não sei não agora. Eu quero. Tu queres. Verbo. Só esses? Saibam. Pronto. Quantos verbos? 4. Diz aí, Rainha. 1, 2, 3, 4. 4 verbos. Quantas orações? 4 também. 4 orações. Período simples ou composto? Composto. Estão entendendo o raciocínio? Como é que funciona? Aham. Ótimo. Professora, Cheguei. desculpa falar, só aham, é porque aham já, eu falo desde pequena, já faz parte do meu vocabulário. Sem problema nenhum. Entendido o recado. Cheguei, dancei, bebi, namorei e mostrei a todos como se curte a vida. Temos verbo? Sim. Até 6. demais. Bora lá. Quais são eles? Praticamente todas as palavras que tem aí. Cheguei, dancei, bebi, Dançar. namorei, mostrei. Beber. Curtir. Namorar. Curtir, sei lá. Mostrar. Cheguei, dancei, bebi, namorei, mostrei, curti. Quantos verbos? 6. 6. Quantas orações? 6. 6. 6 orações. Período simples ou composto? Composto. Muito bem. Muito bem. Então, aqui, ó, a gente já viu o que são as frases, quais são elas, as suas classificações. De frase, a gente passou para oração. De oração, a gente veio para período. Período, a gente classifica em simples e composto. Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. Graças a Deus. Vamos aqui. Aí, por que eu fiz essa retomada em relação à frase, período e oração? Nós vamos falar sobre orações coordenadas. Inicialmente, orações coordenadas. Então, eu tinha que ter bem marcado qual é a classificação, como é que é feita essa denominação em relação à frase, oração e período. Lembrando que frase eu tenho frase nominal e frase verbal. Oração está diretamente ligada à presença de um verbo. A quantidade de verbos determina a quantidade de orações. A mesma coisa serve para período. Período eu preciso ter um enunciado com sentido completo. A quantidade de verbos determina se eu tenho período simples ou período composto. Tudo bem a retomada aqui que a gente fez? Tudo. Sim. E a gente, por incrível que pareça, falta 8 minutos para acabar a nossa aula. Fala ligeiro demais, professor. Aqui, orações coordenadas. Qual é a função de um coordenador? Coordenar. E o que o coordenar faz? Administrar. Administrar, mandar, organizar.
A gente fala assim, mandar fica uma coisa meio invasiva, né? De dizer assim, eu mando e tu obedece. Na verdade, é um sistema de cooperação. Mas é a realidade, professor. É, mas assim, ó, ele te dá a diretriz, né? Ele te dá o caminho e você vai ajustar a sua realidade. Nesse caso das coordenadas, as orações coordenadas são orações independentes. Ou seja, não há relação sintática entre elas. A oração coordenada, o sentido dela não depende de uma outra oração para poder ganhar o seu real valor. Ela, por si só, abrange o seu significado. Ela não depende sintaticamente de uma outra oração. Isso quer dizer que ela não depende da função da outra para ganhar o seu sentido. Elas podem ser classificadas em dois tipos: orações coordenadas sindéticas, orações coordenadas assindéticas. Já viram isso? Isso aí eu não vi, não. Os outros? Também não, também não. Vamos lá. Sindéticas e assindéticas. Vamos passar aqui adiante. Tá aqui, ó. Orações coordenadas, a gente já sabe que as orações coordenadas, elas são independentes. Não dependem da função sintática de uma outra oração. As sindéticas são caracterizadas pelo período composto. Se eu já sei que é um período composto, o que isso quer dizer? Um período composto é quando tem mais de um verbo, na verdade. Pronto. Então, eu já sei que ela é composta por um período composto. É justaposto, um ao lado do outro. Ó. Quando ele fala de justaposta, tem um encadeado do outro, um ao lado do outro. Ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo. Olhem para essas orações que eu tenho aqui, ó. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Chegamos na praia, nadamos, jogamos e comemos. Olhem para cá, ó. Quebrei aqui, quebrei aqui, quebrei aqui. Quantos verbos eu tenho? 4. Quais são eles? Chegar, nadar, jogar e comer. Comer. Então, eu tenho período simples ou composto? Composto. Quantas orações? 4. Se eu digo assim, ó, chegamos na praia. Eu preciso dessa informação aqui, nadamos, para que essa aqui tenha sentido? Não. Aqui eu tenho oração coordenada. Chegamos na praia. Depois, eu tenho uma outra oração. Nadamos. Depois, eu tenho outra oração. Jogamos. Comemos. Não tenho uso de nenhum conectivo. Como é que elas estão separadas? Ixi. Como é que elas estão separadas? Por vírgula. Ó, Por vírgula. olha aqui, ó. Eu ia falar isso aí, mas só que eu pensei que meio que seria uma... Elas estão separadas por vírgulas. Eu não tenho uso de conectivo. Nós já estudamos os conectivos. Quais são os elementos de coesão que a gente tem? Que a gente utiliza na construção do texto. Isso já foi estudado por nós. Os elementos de coesão Isso. Quais são esses são as elementos? pontuações. E o que mais? Tipo, não sei se tem sentido. Conjunção Não, peraí. Conjunções. e preposições. Nesse caso aqui, eu não tenho esses conectivos. As orações coordenadas, assindéticas, esse azinho aqui, ó, assindéticas, quer dizer que elas não têm a presença de conectivos. Pegou a chave, ó, pegou a chave.
abriu a porta, suspirou fundo. Quantos verbos? Peraí. Pegou, abriu, suspirou, comer, estudar, sair. 6. Primeiro nessa daqui, ó. Nessa primeira aí que a gente colocou aqui, ó. 3. 3. Pegou, abriu, suspirou. Quantas orações? 3, não? 3 orações. Período simples ou composto? Composto. Período composto, ó. Eu tenho período composto, justaposto, tá aqui, ó. Um ao lado do outro, tá aqui, ó. Mas que não são ligados através de nenhum conectivo. A ligação que se tem, a separação que se tem entre eles aqui, ó, é a presença de vírgula. A mesma coisa acontece, ó. Não tem vontade de comer, estudar e sair. Verbo ter, comer, estudar e sair. Eu tenho 4 orações, período composto, orações coordenadas, porque elas são independentes sintaticamente uma das outras. Elas não precisam de um conectivo. E essa segunda oração que tem aqui, ó, estudar e sair, não interfere no sentido da primeira oração. Não tem vontade de comer. Tudo bem até aqui, meus amores? Tudo. Eu vou Sim. parar. Deixa eu ver aqui qual é o meu slide que está aqui. Nós vamos parar nesse daqui. E a gente retoma na próxima aula. Deixa eu ver aqui. Só tem um minutinho. Muito rápido. Slide 14. Que aí a gente vai... Não, 13. Slide 13. Aí a gente faz a retomada. Eu vou olhar aqui no meu celular que você mandou para mim. E eu vou ver aqui o que eu vou deixar para vocês darem uma lida até a próxima aula. Eu coloco lá, eu mando para a Rayane, para a Maíla e vocês repassam para os demais do grupo, tá? Tá. Tá certo? Sim. Beijinho. Sim. Até Beijo. a próxima aula. Tchau, professor. Tchau, meu amor. Tchau.